Bom, pessoal, nesse vídeo agora eu vou resolver com vocês as questões 3 e 4 da lista 8. Na questão 3, nós temos essa reação química. Óxido de ferro reagindo com monóxido de carbono e formando ferro e dióxido de carbono. Na letra A, ele pergunta em que sentido se deslocará o equilíbrio, tá? Quando ele pergunta sentido, vocês podem responder de duas formas: se é para a direita ou para a esquerda, ou ainda se é para o lado dos produtos ou reagentes, tá? Então, a letra A, ele quer saber em que sentido esse equilíbrio se desloca, se for injetado monóxido de carbono. Monóxido de carbono é esse. Se ele está falando injetar, pessoal, injetar significa que vai aumentar a concentração. Quando eu aumento a concentração de uma espécie química, o equilíbrio químico se desloca no sentido oposto, porque a tendência é consumir. Então, se eu estou injetando um reagente, a tendência é ir para o lado dos produtos, que nesse caso, né, vocês também poderiam colocar direita. Na letra, desculpem aqui, efeito vento. Na letra B, pessoal, ele quer saber o que acontecerá, tá? Se, com esse equilíbrio, se for retirado ferro metálico do sistema. O ferro metálico é esse sozinho. Cuidado, que agora ele usou a palavra retirar. Se eu tô falando retirar, eu tô falando que vai diminuir a concentração. Quando eu diminuo a concentração, o equilíbrio químico se desloca no mesmo sentido, porque ele vai querer repor aquilo que está faltando. Então, se eu estou tirando produto, a tendência é deslocar para o produto, para formar mais. Então, a letra B é a mesma resposta, também vai para o sentido dos produtos, que é a direita. Na questão 4 agora. A questão 4, ela traz esse equilíbrio químico, o monóxido de carbono reagindo com água, formando dióxido de carbono mais o hidrogênio. E lá ele fala o seguinte, ó, queremos aumentar CO2. Ele quer aumentar isso aqui, pessoal. Se ele quer aumentar isso, significa que tem que deslocar para esse sentido, que é o lado do produto, tá? Que é o sentido da direita. Aí, ó, para isso devemos, ele quer saber, né, uma questão de marcar X, é uma questão de múltipla escolha, ele quer saber dessas opções qual que permite esse deslocamento para o lado do CO2. Aí na letra A, ele fala de aumentar a pressão sobre o sistema. Pessoal, pressão, para ela interferir no equilíbrio químico, a gente tem que considerar os volumes, né, que são os números de mols. Observem aqui nos reagentes que a gente tem 1 mol de monóxido de carbono e 1 mol de água. Então, do lado dos reagentes, nós temos 2 volumes. Do lado do produto, é 1 mol de CO2, 1 mol de H2. Então, somando um com um, nós também temos 2 volumes. Nesse caso aqui, os volumes das reações, elas são iguais, né? Tanto dos reagentes quanto dos produtos. Então, nesse caso em particular, a pressão não vai interferir, porque, né, os volumes são iguais. Então, aí vocês já podem descartar também a letra B, que fala de diminuir a pressão, tá? Então, letra A e B não podem ser marcadas, porque nesse caso, como os volumes são iguais, não é influenciado pela pressão. Na letra C, ele fala em adicionar H2, hidrogênio. Se ele está falando em adicionar H2, ó, o H2 é um reagente. Eu estou adicionando, eu estou aumentando a concentração dele. Então, eu vou querer gastar, eu vou para o lado oposto, que é o lado do produto. Não é o lado que eu quero, não é o lado do CO2. Então, a letra C também não deve ser marcada. Na letra D, ele fala em retirar água do sistema. Então, ele tá falando da água agora, só que cuidado, ó, vou até colocar a setinha para baixo. Ele tá falando de retirar. Eu vou tirar a água. Quando eu diminuo a concentração, a tendência é vir para o mesmo lado, para repor. Então, ele vai querer repor, ele vai vir para o lado dos reagentes. Também não é o lado que eu quero. Sobrou a letra E, adicionar CO, que é monóxido ao sistema.
CO tá aqui, ele é reagente. Eu quero adicionar, eu vou aumentar a concentração dele. Quando eu aumento a concentração de uma espécie, a tendência é para o lado oposto para consumir, para gastar. Olha, vai para o lado oposto, que é o lado dos produtos, né? Que é o lado do CO2. Então, nesse caso, é por isso que a letra E é a opção correta.